Olá, o programa Repórteres mostra mais um assunto relevante da política israelense. Na edição de hoje vamos falar sobre uma revolução no Oriente Médio que afeta a nação judaica, a Primavera Árabe. Não se trata de um evento, de algo breve, é um período de transformações históricas nos rumos da política mundial. Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El Abidine Ben Ali. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países. No total, entre nações que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se a Tunísia, países como a Líbia, o Egito, a Argélia, o Iêmen e a Síria. Estamos vivendo momentos de convulsão no mundo inteiro, uma convulsão que não tem suficiente perspectiva para explicar ainda, mas é claro que se alguém nos hubiera falado há 30 anos que a União Soviética cairia com somente 3 pessoas mortas na caída, nadie hubiera acreditado. E se nos dissessem há 30 anos que Sudáfrica ia renunciar ao apartheid sem nenhuma violência, nós não haveríamos acreditado. Mas ficava uma parte do mundo que era ainda resistente na democratização. Na União Soviética e os países da Europa do Este, a democratização perdurou, ficou. Em Sudáfrica também, países latino-americanos, todas as ditaduras militares a que nós, da minha idade, estamos muito habituados, não tem mais, somente democracias na América Latina. Parece ser um mundo totalmente distinto, diferente. Mas há uma parte do mundo resistente à democratização, é o mundo árabe. Essa não é uma opinião, estou descrevendo a realidade. Dos 20 países árabes que tem, você pode classificar os 20 países árabes em ditaduras terríveis, ditaduras moderadas e ditaduras intermédias. Mas o conceito de democracia ainda não penetrou no mundo árabe. E, portanto, a possibilidade que surgiu, que se perfilou até 4 anos, a fins de 2011, com a Primavera Árabe, a partir de dezembro em Tunísia, parecia o começo da democratização do mundo árabe e, portanto, a democratização final do mundo inteiro. Uma nova etapa para a humanidade. Um jovem de 27 anos, Mohamed Bouazizi, ele, quando a polícia decide fechar a sua tenda de fruta, decide se suicidar publicamente para mostrar sua desesperação por o fato que a polícia corrupta de sua cidade não lhe permite os meios mínimos de subsistência. Mohamed Bouazizi nunca imaginou que sua morte indicaria o começo do fim do regime na Tunísia, e depois no Egito, e depois na Líbia, e as guerras civis em Síria, em Iraque, em Líbia. A pergunta é quais são os fatores que levaram a essa situação e por que agora? Porque quais são as características contra aquelas a demanda de democracia no mundo árabe vieram? Uma, a pobreza. O mundo árabe é um mundo muito rico. Tem todas as riquezas petroleiras do planeta concentradas lá. Se eles dispuseram uma sociedade mais ou menos eficiente, mais ou menos criativa, poderiam satisfazer as necessidades perfeitamente de toda a população e muito mais, da população do mundo inteiro, se eles quiserem. A pobreza injustificada, a corrupção hasta a médula,
somente uma casta de pessoas ligadas ao rei, ao jeque, ao ditador, que eles têm acesso a todas as riquezas. A violência constante, violência familiar, violência na rua, violência da polícia, um mundo de violência constante. Elas são as características que faziam deste mundo umas sociedades muito difíceis de viver nelas. E a guerra constante. Porque falamos que para uma ditadura a guerra ou a enemistade com o mundo exterior é a garantia de sobrevivência. Isso é uma clave. E quem não entende isso dificilmente pode entender a relação constante que há entre democracia e paz. Nunca tivemos guerra entre democracias. Esse ciclo de revoluções, de protestos, de lutas, de manifestações por primeira vez, em três vertentes fundamentais. A vertente mais exitosa, Tunísia e Egito. A vertente menos exitosa, Síria. E a vertente é paralela com Líbia, mas em Líbia é um pouco mais exitosa que em Síria. E a vertente intermédia, que é o resto dos países árabes, nos 12, 13 países árabes, onde houve manifestações, protestos, mas eles não ligaram mais, ainda. No caso exitoso, Egito e Tunísia, por ordem cronológico, Tunísia e Egito, aconteceu mais ou menos o mesmo. O povo depõe o governo por via de manifestações calleiras, de rua, e o governo se vê impelido a chamar por primeira vez eleições democráticas no país. Nas eleições democráticas ganham os grupos mais radicais islamistas. O povo vem outra vez a manifestações de rua para deponer a grupos islamistas que intentam imponer um Islã mais extremo no país. E vem o exército, toma o poder e abre novamente a sociedade para chamar a eleições. E nas eleições seguintes ganham governos moderadamente laicos, seculares, ocidentalistas, abertos. É o mesmo processo com detalhes menores de diferenças, ou Tunísia ou Egito. Os 2 primeiros anos foram muito promissórios, especialmente até a caída de Muammar Gaddafi, um dos símbolos do autoritarismo da ditadura árabe. E eu falava que tem o modelo exitoso de Egito e de Tunísia frente ao modelo não exitoso, ou mais convulsional, de Síria e Líbia, porque lá a ditadura era tão brutal que eles disseram não, nem 1 milímetro de liberdade. Quando o povo saiu às ruas a manifestar, Gaddafi e Assad responderam com mão dura, ametralhando as pessoas na rua, que era não vão ter 1 milímetro de liberdade, não vamos permitir nada. E portanto, o que aconteceu, tanto em Líbia como em Síria, uma guerra civil geral. A diferença é que em Líbia, finalmente, depois de miles e miles e miles e miles de mortos, a guerra civil terminou com a democratização, com o começo da democratização. Ainda não tem. E hoje o horizonte parece marcar que os grupos que poderiam tomar o poder na Síria são precisamente os mais islamistas, os mais radicais, o que levaria à conclusão de que a Primavera Árabe é um fracasso. A democracia se construye em 50 anos. É impossível que se todo dia eu tive uma aula aqui eu reprimia todo o tempo e não podem falar, não podem dizer, não podem respirar, não podem fazer nada. E repentinamente a liberdade total. Por supuesto que a liberdade total vai trazer assassinatos e tudo o pior, porque esse é o preço de que as pessoas não se han adaptado todavia. A democracia necessita algumas décadas de adaptação. E por isso eu sou da minoria optimista com respeito à Primavera Árabe. Porque a democracia árabe não se construi em 1 ano nem 4. Han passado 4 anos do começo. Mas a partir de então, a segunda parte, os 2 anos que vieram até agora, parece um retrocesso por um motivo, de que Síria, que tem a mesma atitude que Gaddafi, a repressão total,
no logra vencer y no es derrotada porque el grupo que se opone a ella viene a ser protegido por, el régimen sirio viene a ser protegido por Hezbollah en el Líbano y por los iranianos y por los rusos y por los chinos, lo que hace muy difícil un conflicto internacional. Los grupos yihadistas en Siria no tuviesen más apoyo de, por ejemplo, Turquía, que les da apoyo, podría ser que ellos empiezan a retroceder. Si Assad no tuviera más apoyo de Rusia y de China, también cambiaría. Hoy el conflicto en Siria no es más un conflicto en Siria, es una guerra internacional. Entonces son muchos los factores que están operando ahí. Otro es el caso sirio, porque el caso sirio es lo que está trabando a primavera árabe. O resto dos países estão todos mirando o que vai passar aí, o que vai ocorrer aí. No próximo bloco, vamos analisar o impacto das mídias sociais nos protestos do mundo árabe. Não perca!